O lugar é Cachoeira. Ganhou esse nome devido ao rio. Não é aqui que começa o Grande Pericumã. Sua nascente fica a muitos quilômetros rio acima. O lugar é Cachoeira devido a estas saliências no terreno, que formam pequenos relevos e que, quando cheios d'água, formam pequenas quedas com fortes correntezas. E este é um dos pontos de desova dos peixes. Mas como dá para perceber, essa história de água, cachoeira e desova por aqui está parecendo mesmo história de pescador. Este local é conhecido como a Cachoeira. Essas imagens de agora, nem de longe, retratam o que realmente é este local, que é conhecido como um dos cartões postais do rio Pericumã. É a falta de chuva. Normalmente, neste período, nessa época do ano, aqui já está tudo cheio. As piabas começam a fazer o que os moradores chamam de piracema. Agora, a seca preocupa os pescadores da região. Esta mulher é moradora do rio. A calmaria e a fartura do lugar atraíram a pescadora, que construiu sua casa e viu os filhos nascerem e crescerem aqui. Mas ela conta que as imagens atuais do rio já preocupam os moradores da cachoeira. Não é costume ficar assim. Sempre tem uma água passando. Sempre tem água passando. Às vezes ele seca, mas fica, dali para lá fica água. Dali fica aqui no meio seca, mas dali para lá e esse meio aqui, esse baixo fica cheio. Agora este ano foi pior, porque não teve inverno. Ah, por causa do inverno que não teve. Por causa do inverno que não teve. A nossa equipe decidiu caminhar um pouco pelas margens do rio. Vamos conhecer a vegetação e nos deparamos logo no início com a fauna e a flora do Pericumã. Descobrimos que muita gente depende do rio, mas que não são só pessoas. Animais como pássaros e outros também são moradores inseparáveis do rio Pericumã. Dentro d'água, também observamos as sérias mudanças provocadas pela falta de chuva. Eu estou exatamente no meio do leito do rio Pericumã. A diferença de uma margem para outra é de aproximadamente 3 a 4 metros. Pra você ter uma ideia, só é possível fazer esse trajeto que eu estou fazendo em embarcações pequenas, como essa que eu estou agora, em uma canoa, por exemplo. Daqui a visão é outra. Dá para ver os detalhes das margens, onde muitos animais constroem suas moradias. Mas é daqui das margens que a gente observa outra consequência da falta de chuva. Essa vegetação que embeleza as margens do rio Pericumã e ajuda o leito do rio a permanecer como está, nessa época do ano ela fica mais aparente devido à falta de chuva. É muito comum nós estarmos em locais iguais a este e passarmos assim, naturalmente. Dá para caminhar horas aqui na beira do rio. O detalhe é que em outras épocas iguais a essa, por exemplo, essa caminhada que eu estou fazendo aqui era praticamente impossível. O peixe diminuiu, ficou mais escasso, as malhas estão cada vez menores e os pescadores já sentem as diferenças no resultado da pesca. Este ano foi todo difícil, o peixe foi todo pouco. E esse ano está pequeno o peixe? Este ano o peixe está pequeno, o peixe não teve espaço de crescer, apesar de tudo, porque o campo mesmo não encheu. Atravessar o rio montado ficou bem mais fácil agora. As reclamações parecem um dialeto usado pelos que precisam do rio. Está atravessando aqui o leito do rio, praticamente caminhando aqui. Nessa época, tu não atravessa, se estiver chovendo, não dava para atravessar assim. Ah, se estiver chovendo, não dava para atravessar. Ainda agora mesmo eu estava falando aí para meu amigo aí que na época que eu trabalhava aqui na lancha, teve umas épocas que a bicicleta caiu aqui e me deu maior luta para me achar no fundo do rio, que eu mergulhava muito, até o ouvido doía, que era fundo bastante. Agora, um tempo desse, eu fiquei admirado que eu passo em pezinho de um lado para o outro, a água não dá na cintura. O rio Pericumã ainda tenta se impor, sustenta seus filhos e crias com todas as dificuldades. Se o clima demorar a mudar, estas imagens poderão ser a única coisa a restar deste paraíso ecológico, que há mais de 100 anos sustenta milhares de famílias e centenas de espécies de animais.
Esse ano você espera um inverno melhor do que ano passado? Nós esperamos que seja melhor do que ano passado, porque já deu mais 2 chuvas e agora parou, mas nós estamos esperando que seja melhor o inverno. Nós estamos esperando que o inverno deste ano não seja como esse inverno do ano passado, porque se ser, aí eu creio que nós vamos à falência. Esse rio aqui é a nossa riqueza, aqui é a nossa riqueza, que é o nosso tesouro, como diz. É o rio Pericumã aqui pra gente, porque daqui que a gente se alimenta, tira o peixe, vem botar mandioca na água, pra gente é muito bom aqui o rio.